Também nesse domingo, o deputado Chiquinho Brazão foi expulso do União Brasil e o PSOL vai pedir a cassação do mandato dele. Hoje é um dia importante, a gente tem que ficar muito de olho em Brasília, porque, o STF já está, né, analisando as prisões desde a madrugada, e na Câmara o plenário vai analisar se mantém ou não o parlamentar preso. Aliás, no STF eu tenho a impressão que já foi formada inclusive maioria, pela manutenção das votos, prisões. né? É isso aí. A gente falou. E o Márcio Rocha vai contar quais são as últimas pra gente. Bom dia, Márcio. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois começando pelo Supremo, ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux e Flávio Dino. Mas, como vocês já afirmaram aí, né, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem a maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que determinou a prisão dos suspeitos de envolvimento nos assassinatos de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Eles podem apresentar o posicionamento, os ministros podem apresentar o posicionamento deles para manter as prisões ou outras medidas cautelares, até o final desta segunda-feira. Lembrando, só para atualizar, a Polícia Federal prendeu o Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época do crime, além do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e o deputado federal Chiquinho Brazão, por ser parlamentar, que a Câmara deve analisar ainda nesta semana, deve ser amanhã, mais tardar quarta-feira, se mantém ou não a prisão preventiva de Chiquinho Brazão. O Supremo Tribunal Federal, que autorizou essa prisão, já que Chiquinho tem foro privilegiado, ainda deve enviar um comunicado oficial para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e logo depois o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, define uma data para levar esse tema ao plenário. Lembrando que precisa ter um parecer ainda da Comissão de Constituição e Justiça, mas esse parecer vai ser apresentado diretamente no plenário, um parecer sobre esse caso, em razão da urgência da matéria. Todos os deputados devem participar dessa votação que vai ser realizada no plenário, que inclusive é aberta e nominal, ou seja, o posicionamento parlamentar vai ficar conhecido para quem acompanhar essa sessão. E para ter a prisão revogada, Chiquinho precisa dos votos de 257 deputados, que é a maioria absoluta do plenário, e a defesa do parlamentar pode usar a palavra por até 3 vezes durante essa sessão, antes, durante e depois da apresentação desse relatório, e o resultado ainda é enviado comunicado ao Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre esse caso depois. Além disso, o PSOL, que é o partido de Marielle, vai entrar com uma ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deve acontecer nas próximas horas, pedindo justamente a cassação do mandato de Chiquinho Brazão por quebra de decoro parlamentar. E, para finalizar, o deputado foi expulso ontem do partido dele, União Brasil. Essa decisão foi anunciada pelo partido na noite desse domingo, horas depois da prisão do parlamentar, justamente por suspeita de participação no crime. Inicialmente, a reunião que iria definir o destino de Chiquinho Brazão estava prevista para ocorrer amanhã, terça-feira, mas os membros do União Brasil anteciparam o encontro, pois entenderam que a gravidade da situação colocava a necessidade de tratar o assunto o quanto antes. Nessa reunião, que foi feita de forma virtual e, segundo o partido, durou cerca de 1 hora mais ou menos, a executiva decidiu pela expulsão de forma unânime e alegou também que, embora filiado, o parlamentar já não mantinha nenhum relacionamento com a legenda e, inclusive, já tinha pedido ao Tribunal Superior Eleitoral a autorização para se desfiliar. Segundo a executiva nacional, Chiquinho Brazão feriu o estatuto do partido em ao menos 3 condutas ilícitas: atividade política contrária ao Estado Democrático de Direito, ao regime democrático e aos interesses partidários, não cumprir os deveres relativos às funções públicas e partidárias, além de violência política contra a mulher. Lembrando, os 3 suspeitos estão aqui em Brasília, devem permanecer presos em presídios diferentes. A transferência deve acontecer ainda nesta segunda-feira. Rivaldo Barbosa deve ficar aqui em Brasília, na penitenciária federal, na Papuda. Domingos Brazão vai ser enviado ao Presídio Federal de Porto Velho e Chiquinho Brazão vai para o Presídio Federal de Campo Grande. Todas essas transferências devem ser feitas ainda nessa segunda-feira. Então agora a gente fica justamente na expectativa desse comunicado do Supremo Tribunal Federal à Câmara e depois a gente deve ter a marcação da data, de que o plenário vai analisar a prisão de Chiquinho Brazão. A gente deve ter a confirmação disso provavelmente nas próximas horas e essa sessão deve acontecer mais tarde na próxima quarta-feira. Obrigada, Márcio.
Mais informações de Brasília aqui ao longo do dia. E tem mais, né, da repercussão aqui produzida pela Band News FM para o cientista político e colunista da Band News, Fernando Schiller. Impressiona o envolvimento da estrutura do Estado na morte de Marielle Franco e na tentativa de barrar essas investigações. É uma situação assim, que o país inteiro deveria se preocupar. Porque, vamos lá, você tem na estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro um comprometimento com o crime organizado, com a milícia organizada. Um novo patamar, e aí você tem a família Brazão, uma família influente na política, tem uma estrutura de poder, de indicação de cargos, de nomeação para Tribunal de Contas, de conluio com a Polícia Civil, quer dizer, é uma estrutura doente do Estado brasileiro. Em entrevista à Band News FM, o professor da Fundação Getúlio Vargas, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Al-Cadipani, afirmou que a operação revela o quanto o crime organizado está enraizado no poder público do Rio de Janeiro. A investigação ela acaba mostrando os tentáculos do crime organizado, das milícias, né, dentro das instituições do Estado, dentro do Parlamento, dentro do Tribunal de Contas, dentro de instituições policiais, o que é extremamente preocupante. E, por um lado, é muito triste a gente estar vivendo esse tipo de situação e presenciando esse tipo de coisa. Por outro, a gente tem que também ficar contente que essas coisas começaram a vir à baila e que estão sendo lidadas pelo poder público, porque essas pessoas até muito pouco tempo, e a gente vê o tempo que demorou para que a investigação fosse concluída e para que pessoas fossem responsabilizadas, elas se sentiam acima da lei. Professor Rafael Al-Cadipani diz também que, além do dinheiro, a ação das milícias no Rio de Janeiro tem como objetivo criar feudos eleitorais. E consegue, inclusive, influenciar nas resultados das eleições. Porque quando você tem uma área dominada pela milícia, onde só um tipo de candidato pode fazer campanha política, essa pessoa tem um privilégio, né, na forma de ser eleito. E assim, a gente já cansou, né, como sociedade, de ver essas coisas acontecendo no Rio de Janeiro. A gente precisa que tenha uma mudança. É urgente que a gente comece a mexer na situação do Rio de Janeiro, porque ficou uma coisa completamente fora de propósito, de controle, visto em poucos lugares do mundo. Então são tantas formas diferentes de analisar uma mesma informação, um mesmo crime. A gente vai abordar outros pontos de vista aqui ao longo dessa manhã na programação da Band News. Então, ponto de vista político, ponto de vista da segurança pública, ponto de vista social, ponto de vista da democracia, das eleições. Então, ao longo dessa manhã, a gente vai ter muita informação e, como bem disse o Megali um pouco mais cedo, é um dia muito importante para a gente ficar de olho em Brasília, né, nos próximos passos depois da divulgação do fim dessas investigações, pelo menos nesse momento, né, da morte de Marielle e de Anderson Gomes.